Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos iniciando hoje mais uma série de vídeos e nós vamos tratar das cartas de João, primeira, segunda e terceiras cartas de João. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Em relação ao autor, nós temos aqui algumas dificuldades que nós podemos sanar conforme nós vamos ver. Qual é a nossa dificuldade? Toda vez que alguém escreve uma carta, ele se apresenta. Ele diz, fulano de tal, escrevendo para. Ou seja, sempre tem o nome de quem está escrevendo. E na primeira carta de João, o autor não vai se identificar. Na segunda e na terceira, ele se identifica apenas como o presbítero, que quer dizer ancião. Eu posso também considerar o presbítero como sendo discípulo, que é aquele que acompanhava Jesus, ou, mais especificamente, o apóstolo, que é o presbítero propriamente dito, aquele que estava em companhia particular com Jesus? Pode. É possível identificar, então, o presbítero como sendo esta pessoa. Então, será que esse presbítero é João? Nós sabemos que, por ser presbítero, ele estava na companhia de Jesus, ele estava acompanhando particularmente Jesus. Ao analisarmos autores já muito cedo, nós vamos ver que muitos deles, na verdade a maioria deles, indica ser João o autor das cartas. Isso já em 200 depois de Cristo, ou seja, muito próximo da existência de João e das cartas que ele escreveu, na época das cartas que ele escreveu. Então, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes de Alexandria, todos eles indicam e aceitam João como o autor das cartas, primeira, segunda e terceira João. Uma outra evidência que pode garantir a autoria como sendo de João é a comparação que nós podemos fazer das cartas com o Evangelho. Por que eu vou comparar com o Evangelho? Porque eu sei, está lá que João é o autor do Evangelho de João. Então, quando eu tenho certeza da autoria deste evangelho e eu comparo as cartas, a forma de escrever, o jeito de se expressar, a construção do texto, os assuntos que estão contidos no evangelho, eles estão semelhantes, eles estão quase iguais, quase idênticos às cartas. Então eu posso dizer que sim, que o autor das cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, efetivamente foi João. Outro aspecto que é interessante observarmos é a questão da autoridade de João para escrever as cartas. E esta autoridade é apresentada pelo próprio João. Em primeiro lugar, ele tem autoridade porque ele foi testemunha da vida terrena de Jesus. Significa dizer isso? Significa dizer que ele andou com Jesus, não só em geral, como algumas pessoas ouviram, viram, etc., mas particularmente. Então, o fato dele ser testemunha ocular dá autoridade, porque ele ouviu o que Jesus falava, ele viu as manifestações dos milagres de Jesus e ele tocou em Jesus, o que ele percebeu de tátil, ou seja, de toque em relação a Jesus.
Uma outra questão que lhe dá autoridade para falar, para escrever, é exatamente essa experiência que ele teve com Jesus. Jesus ensinou particularmente os apóstolos. Ele não só ensinou as pessoas que ouviram as suas mensagens, as suas parábolas, mas ele chamava estes apóstolos e lhes explicava detidamente, minuciosamente, detalhadamente os ensinamentos. E é por isso que em 1 João ele pode falar sobre os mandamentos éticos. Em 2 e 3 João ele pode dar instruções pessoais. Uma outra questão bastante importante é esse comissionamento que ele recebeu do próprio Jesus. Isto está lá em 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os, fazer discípulos. Então, significa que ele foi comissionado. Então, ele não é só uma testemunha, ele tem experiência, ele tem conhecimento, ele foi treinado para isso e ele foi comissionado. Ele recebeu uma missão, como você, como eu, nós recebemos uma missão, nós fomos treinados, nós tivemos experiência, nós temos como fazer o nosso ministério. E nós somos testemunhas daquilo que Jesus tem feito na vida, na nossa vida e na vida daqueles que estão próximos a nós. O local mais provável de ter sido escrito os livros, na verdade, as cartas, né, é na Ásia Menor. Então, nesta região aqui. Só para que o amado se localize, embaixo, aqui, embaixo da minha imagem está Israel, aqui do ladinho o Egito, aqui a ilha de Chipre, a ilha de Creta, esta parte aqui é a Grécia e aqui nós temos a Itália e mais especificamente aqui Roma. Então, provavelmente, onde estava João quando escreveu? Muito provavelmente na Ásia Menor, em algum lugar aqui desta parte, né, da Ásia que nós chamamos de Ásia Menor. Mas é muito grande, como é que eu vou saber? Não dá para saber, nós não temos essa informação. Nós sabemos que foi por ali por conta das andanças de João, mas especificamente nós não temos como ter certeza de onde ele estava quando escreveu essas cartas. Qual a razão ou a ocasião, a motivação de escrever as cartas? Então nós temos aqui uma situação que eles estavam vivendo. Na verdade, não era só João que estava vivendo isso. Nós já sabemos que Paulo também estava vivendo isso, as igrejas que Paulo visitava, que Paulo cuidava. Pedro estava vivendo isso nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro. Também nós vamos ver esta preocupação. Então não é diferente com João. Eles estavam vivendo uma circunstância muito delicada. Por quê? Porque estavam aparecendo falsos mestres. Então a questão era teológica, a questão era religiosa. Eles estavam explicando coisas erradas para as pessoas. A questão ética do que é verdade, do que é mentira. A questão de verdade teológica, de verdade em relação a Deus e a Jesus. Então havia uma propaganda falsa. Havia uma falsidade de explicações. E isso, dizia João, era necessário para afastar isso, era necessário provar os espíritos. Eles eram enganadores e ao enganar as pessoas, estas pessoas acabavam se perdendo, elas acabavam se afastando da salvação ou se afastando da comunhão com os irmãos, com Deus e com Jesus. Eles eram, em verdade, anticristos, que significa dizer que eles negavam Jesus,
que eles falavam o contrário, eles falavam mentiras a respeito de Jesus. Nós vamos ver aqui na sequência rapidamente. A encarnação era questionada, a divindade era questionada, eles questionavam que Jesus era o Filho de Deus. Então existiam estas questões que eram questões muito sérias. E isso trazia um ensino de heresia. E este ensino de heresia poderia levar à perdição as pessoas. Tá? Isso era, como eu falei agora há pouco, não só aonde João estava, era com Paulo, era com Pedro, ou seja, todas as igrejas estavam sofrendo a mesma coisa. E eu vou além, eu vou dizer o seguinte, eu vou pedir para que você preste atenção de que existem estes ensinos de heresias, esses ensinos falsos, estas falsidades, estas mentiras demoníacas, até hoje, e na nossa realidade, na nossa atualidade. Então, nós temos isso no nosso dia a dia. Como é que nós combatemos? Conhecendo a palavra, aproximando-nos de Jesus, tendo comunhão com Deus, levando em consideração aquilo que o Espírito Santo nos ensina, aquilo que a palavra nos ensina. Então, nós vamos ver uma das primeiras doutrinas heréticas. O que é uma doutrina herética? Uma falsa doutrina, é uma heresia, ou seja, é uma mentira. Uma das primeiras é a doutrina docética. O que os docetistas diziam? Eles diziam que Jesus não tinha corpo, Jesus não era humano, Jesus não era gente. O que aparentava ser Jesus era, na verdade, um Deus. Eles negavam a humanidade de Jesus. Eles negavam que Jesus tivesse vindo em carne, que ele tivesse encarnado e que ele estivesse vivendo aqui conosco. Uma segunda heresia era a heresia de Cerinto. Esta heresia de Cerinto, ele dizia o seguinte: Jesus não era divino, Jesus era só humano, quer dizer, eles estavam negando a divindade de Cristo. Eles estavam negando ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Como isso? Eles diziam o seguinte, que Jesus era só humano e que ele passou a ser divino, passou a ser Cristo no momento em que ele recebe o batismo. Então, se o amado lembra, quando ele foi batizado por João Batista, nós vimos aí a manifestação do Espírito através de uma pomba, nós vimos a manifestação de Deus chamando-o de meu filho. Então, nesse momento é que ele recebe o Espírito de Cristo, porque antes ele era só humano, o que é mentira. Este Espírito ficou em Jesus até o momento da cruz. Quando ele foi crucificado, esse Espírito abandona Cristo. Ele sai e ele volta a Deus e Jesus volta a ser apenas humano, o que é uma inverdade, isto é, uma mentira demoníaca. Uma terceira doutrina herética, uma terceira heresia, é aquela trazida pelos gnósticos. E se o amado lembrar, vai ver que existem existem gnósticos heréticos, né? Gnósticos até hoje. Você já ouviu falar destes gnósticos? Eles estão entre nós até hoje. O que os gnósticos dizem? Gnose quer dizer conhecimento. Eles dizem que existe uma força suprema e que Jesus era só uma emanação de uma força suprema. E que todo conhecimento em relação à teologia, em relação a Deus, em relação às coisas do Espírito, são apenas aprendidas somente quem é sábio, somente quem é conhecedor
pode ter estas informações, pode ter este conhecimento. E quem são esses sábios, esses conhecedores? Aqueles que têm um espírito elevado, ou seja, eles. Então, isto não é para qualquer um. Isto não é para todo mundo. A salvação não veio para todo mundo. A salvação não veio para qualquer pessoa. A salvação veio para algumas pessoas que são sábios, que têm um espírito elevado, que são conhecedores da verdade e que, portanto, eles podem receber essas revelações místicas, sobrenaturais, esotéricas. Aliás, é isso que muita gente hoje defende, que eles sabem mais, que eles têm mais conhecimento, que só eles sabem a verdade e que todos os outros estão errados. Amados, você vê isto no teu dia a dia. Isso já existia no tempo de João, no tempo de Pedro, no tempo de Paulo, mas existe até hoje. Como é que nós vamos observar isso? Você já ouviu falar daqueles que se acham sábios e que recebem as verdades divinas através da cabala, através de grupos como o do Rosa Cruz, através de grupos como o da maçonaria, ou o que foi muito comum há algumas décadas, né, que era a chamada Nova Era. Hoje existem outros grupos, sim, estes que são movimentos que fazem uma libertação da pessoa, com magia, com consulta a espírito, com astrologia, coisas desta natureza que nós vemos no dia a dia. Na nossa vida, no nosso cotidiano, nós vemos pessoas falando isso, nós vemos pessoas usando desses artifícios que são demoníacos para dizer que elas são superiores às outras pessoas. Então isso não existe. Isto é uma doutrina herética, é uma doutrina falsa, é uma doutrina contrária a Deus. Uma consequência na aplicação, né, destas doutrinas, uma consequência são essas atitudes que eles difundem, que eles espalham por aí. Quais são essas atitudes que eles espalham? Que só o corpo que é ruim, o espírito não. Quando eu consigo chegar a um estágio no meu espírito, eu não posso mais pecar. Não é mais possível o pecado. Olha só que doutrina demoníaca. Significa que o corpo não tem vínculo nenhum, não tem influência nenhuma com o espírito. Então o meu corpo pode pecar à vontade. Eu posso fazer qualquer coisa, que isto não tira a minha salvação, isto não tira a minha comunhão, isto não tira a minha santidade. Eu posso fazer qualquer coisa. Isto é uma doutrina demoníaca, né? Não existe perfeição. Apenas Deus, o Senhor, é perfeito. Nós estamos caminhando, nós chegaremos lá na eternidade. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós estamos buscando a Jesus como nosso modelo de perfeição. Mas nós não somos perfeitos. Nós estamos chegando lá, um passo, um outro passo, ou seja, nós estamos nos santificando, mas nós não somos perfeitos. E nós pecamos, sim, nós pecamos com certeza. A mensagem geral de João é exatamente as certezas que nós podemos ter. Então, primeira mensagem, primeira questão que deve ser levada em consideração é a certeza quanto a Cristo. Veja, Jesus é o nome da pessoa de Jesus, ele se chamava Jesus, mas ele tinha uma missão, que era ser o Cristo. Então vejamos lá, João nos diz que existe certeza quanto a Cristo, ou seja, quanto à missão de Jesus. Por isso nós chamamos de Jesus Cristo.
E ele diz que existem estágios deste conhecimento que nos leva à certeza de Cristo. O primeiro estágio é o estágio histórico. O que significa dizer isso? Que Jesus foi enviado por Deus. Ele aceitou isso e ele veio em carne. Ele foi manifestado para nós. Jesus em carne, ele se fez carne. Ele era espírito, estava com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. O segundo estágio é que ele começa a manifestar-se como Cristo, como Salvador, através da sua missão, através do seu ministério. Então, nós temos aí um estágio apostólico, em que o próprio João diz que ele teve experiência pessoal, vendo, ouvindo e alcançando a Cristo. Então, nós temos aí um segundo estágio, que é um estágio apostólico, testemunhal, de experiência do apóstolo. E uma terceira parte que é dada uma unção, a unção do Espírito Santo, o Espírito que foi enviado por Cristo, né, o Consolador, e que é interno, que ele realiza a missão, ele realiza o conhecimento, ele realiza a comunhão conosco no seu aspecto mais interior. Então, temos e podemos ter certeza quanto a Cristo, quanto à missão de salvação, de comunhão em relação a Cristo. Existe uma outra mensagem que é também de certeza, mas agora uma certeza de vida eterna. Ou seja, nós podemos encontrar em algumas expressões de vida eterna. Como nós vamos reconhecer a vida eterna? Como nós vamos expressar esta vida? Primeiro, o conhecer a Jesus. Como é que eu expresso isso? O nascimento dele, né? Quando eu confesso Jesus, eu estou nascendo de Jesus. Eu estou nascendo porque eu conheço a Jesus. Eu vou agora confessar, reconhecer Jesus. Uma vez nascido dele, eu posso permanecer nele. E como se permanece nele? É estando em Jesus. Uma terceira forma de ter certeza de vida eterna é pertencer a ele. Então, eu nasci dele, eu permaneço dele e eu pertenço a ele. Quando isto acontece, eu passo da morte para a vida. A morte do pecado, esta morte de vida comum, para uma vida eterna, para uma vida sem pecado, para uma vida eterna. Então, essas três formas de expressar que temos uma vida eterna. E, finalmente, estas provas, então, João apresenta provas desta vida eterna. Que provas são estas? São provas cardinais. Por que a gente diz que é uma prova cardinal? Porque é uma prova sem dúvida nenhuma. É uma prova que nos dá norte, que nos dá direção. Então eu sei que sou salva porque, teologicamente, eu creio em Jesus, Filho de Deus. Jesus Cristo, que veio com a missão de me salvar, de perdoar os meus pecados. Ele veio de onde? Ele veio de Deus. Ele é Filho de Deus. Quando eu confesso isso, esta é uma prova teológica de que eu tenho vida eterna. Uma segunda prova, que é moral, de que eu tenho a vida eterna, é o praticar a justiça, é guardar os mandamentos, é ser obediente, é estar em obediência, é estar em direção àqueles mandamentos que estão na palavra, que foram trazidos por Jesus. Então,
esta é uma prova moral, o de praticar a justiça, de praticar e guardar mandamentos em direção à santidade de Jesus. E uma terceira prova é a prova que Jesus nos diz, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então eu tenho as três provas: a fé, a santidade e o amor. Isto tudo é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda em cada um destes passos a realizar cada uma destas provas, né? A praticar, a amar, a guardar mandamentos, a crer em Jesus. Então, todas estas provas são obras do Espírito Santo. Amém, amados? Que você possa ter esta certeza de vida eterna e que você possa manifestar estas provas cardinais em sua vida. Bons estudos!